Nesse momento, vamos iniciar aqui 3 apresentações de 3 artigos científicos, que é sempre importante em qualquer conferência, congresso internacional, que a gente dê esse espaço para os pesquisadores, né? Claro que teve várias salas falando de ensino, de educação, mas aqui estamos dando prioridade àqueles que pesquisam e escrevem sobre arquitetura e urbanismo. Quero dizer que esse edital foi uma iniciativa da COA, Comissão de Organização e Administração do CalBR. Jefferson está ali, que é o nosso coordenador, a nossa adjunta de coordenação é a Josimé, eu sou membro da COA, né? Então, eu vou começar do início, chamando, primeiramente, os 3 primeiros colocados. Houve 10 pessoas também que escreveram que ganharam moção honrosa, mas os primeiros colocados, vamos lá. Em primeiro lugar é o Felipe Buller Bertuzzi, na salva de palmas. Ele escreveu, junto com Cleonice Alexandre Le Bourlegat, ela está? Não está. E Juliana de Mendonça Casadei. O artigo deles é Mobilidade Sustentável e o papel das cidades na integração territorial pelo corredor de desenvolvimento, sobre o eixo temático urbanismo e extremos climáticos. E a revista onde foi publicada, é importante que se diga que todos os classificados, os que participaram, tiveram a triagem documental e também a comprovação de que o artigo já foi publicado em revista científica. Portanto, a nossa banca de arquitetos e urbanistas não fez uma banca científica, porque comprovado está que o artigo foi publicado em uma revista, no máximo há 3 anos. E a revista dele foi a Interações, que foi publicada em 8 de abril do ano passado, de 2024. Em segundo lugar, agora, eu vou chamar a Jéssica Seabra. Salva de palmas. A Jéssica escreveu o artigo junto com Jeane Aparecida e Rombi de Godoy, e Tainara Barreto Macedo. O artigo delas é A Problemática Contemporânea da Regularização Fundiária no Brasil, uma reflexão a partir da Vila Gilda, em Santos, São Paulo. O eixo temático, portanto, do artigo delas é Habitação e Justiça Social, e a revista onde foi publicada foi a RAF, F-A-A-P, se você depois explique essa sigla, e foi publicada em 16 de outubro de 2024. Então, se vejam que são obras bem recentes. E o terceiro colocado foi Guilherme Carlos Lassance dos Santos Abreu, uma salva de palmas, que é o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também o chefe de departamento de lá, ali o Cadu, né, que é o chefe de departamento da universidade. Então, que legal também, né, um diretor também sendo premiado no que ele sabe mais fazer também, escrever. Ele escreveu sozinho, e a revista onde foi publicado, o tema é Da Oferta de Habitação e Transporte ao Imperativo de Fazer Cidade. Esse é o título. O eixo temático Direito de Cidades, que eu já falei, e a revista é a Pixo, e foi publicada este ano, em 9 de março de 2025. Os demais concorrentes que ganharam prêmios de moção honrosa, porque, na verdade, todos os artigos, por serem até já publicados, eram de excelente qualidade, nós tivemos até bastante dificuldade, né, para poder, enfim, classificá-los, e os demais que vão ganhar a moção honrosa, ao final, o Jefferson, que é o nosso conselheiro e coordenador da COA, subirá aqui também para anunciar os demais, né, concorrentes que foram agraciados. Então, pela ordem, vamos fazer o contrário. Eu vou começar com o terceiro lugar, vai fazer a sua apresentação de 20 minutos, depois passamos para a Jéssica e depois passamos para o primeiro colocado, que, na verdade, os 3 têm o mesmo prêmio, que foram trazidos aqui pelo CalBR, tiveram esse espaço na conferência para apresentar os seus artigos, né? E, enfim, o certificado de palestrante, que será entregue aos 3. Tá bom? Então, vamos começar. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a organização do CAL e, em especial, a Leila, né, que a gente se conhece lá do Rio de Janeiro, mas porque o tema que eu trago no artigo é um tema que fala de um universo que é o universo das apropriações informais dos nossos espaços públicos, né, das infraestruturas urbanas, as infraestruturas projetadas por arquitetos e urbanistas
e também, é claro, por engenheiros e outros profissionais do ramo, mas que são apropriadas, né? No Rio de Janeiro, a gente estudou basicamente as zonas norte e oeste da cidade, né? O chamado subúrbio carioca, e a gente olhou inicialmente a uma pesquisa que se dedicou durante 3 anos, financiada pela FAPERJ e também pelo CNPq, no grupo que eu coordeno, o Grupo Urbanismo, Crítica e Arquitetura, do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, da FAU-FRJ, onde eu também sou professor e pesquisador, além de diretor da faculdade. Mas a gente olhou inicialmente para essas apropriações informais, entendendo que elas subvertem e muitas vezes incomodam aqueles que projetam, como nós, esses espaços, né? E também os gestores públicos. É sempre um problema, um tensionamento também dessa gestão desses espaços, e de como elas são, né? Como esses espaços são apropriados. Mas eu fiquei muito feliz com o prêmio, não só pelo prêmio em si, é claro, mas principalmente por uma reivindicação que eu fiz já ao nosso presidente do CAU-RJ, Sidney Menezes, que a gente deveria abrir uma discussão sobre os projetos de infraestrutura, né, que hoje são basicamente feitos por engenheiros, e que os arquitetos deveriam voltar a se envolver com esse tipo de coisa. Então a gente olhou para as apropriações informais como uma espécie de filtro ou de lente para olhar para os projetos, né, para as partes projetadas da coisa. E a gente se deu conta disso durante a pesquisa, né, que nosso interesse não era tanto o de olhar para os dispositivos da informalidade, mas era olhar através deles para os dispositivos projetados da cidade, como uma espécie de desempenho ou de como é que essas apropriações conseguiam melhorar, em muitos casos, apesar da precariedade, os projetos inicialmente planejados. Então, a gente começa com essa ideia de um legado, né? No Rio de Janeiro, a gente fala muito do legado olímpico, dos projetos de infraestrutura de transporte, e o artigo ele pauta uma discussão que também gerou um livro, né? Um livro publicado no início desse ano, mas o artigo ele foca mais especificamente nesse conceito de oferta de habitação e transporte, porque a gente sempre fala de déficit, né? Déficit de habitação, déficit de transporte, déficit da saúde, déficit de educação, né? A gente tem vários déficits no Brasil e tem sempre uma busca de uma oferta que tem que ser ampliada, que tem que ser melhorada, mas muito pouco se fala da oferta de cidade, né? Então a gente meio que trouxe esse tema que já circula um pouco no grupo de pesquisa há um tempo, com doutorandos que levantaram essa lebre, né, essa ideia. Por que não falar da oferta de cidade, né? Porque talvez na oferta de cidade a gente tenha algumas coisas dessas juntas e mais bem articuladas do que quando elas são apresentadas setorialmente. Essa setorialidade do nosso planejamento e das nossas instâncias administrativas de gestão, elas provocam, elas estimulam a projetos muitas vezes monofuncionais, né? Essa monofuncionalidade dos projetos de infraestrutura, porque são ora dedicados ao transporte, ora dedicados à habitação, ora dedicados a outros temas, tem muita dificuldade de absorver outros usos que não as funções que foram inicialmente destinadas. Então isso aqui é um exemplo para falar, um exemplo no sentido da ilustração, né, dessas infraestruturas do legado olímpico, das estações de BRT. Vocês estão vendo aqui, né, a estação ela nem mesmo busca se articular com o viaduto que já existia ali, né? Ou seja, as próprias infraestruturas não conversam entre elas. A gente tem um projeto, e a gente começa falando dele sempre nessas apresentações, porque
É um projeto premiado no ano passado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, nacionalmente, né? Ele recebeu um prêmio no Rio de Janeiro e depois também na premiação nacional. E é muito orgulho nosso no Rio de Janeiro de ter um projeto de infraestrutura de transporte, aqui uma estação intermodal Terminal Gentileza, no Rio de Janeiro. Projeto com muitas qualidades, inclusive enfrentando um contexto difícil, buscando melhorar as condições desse lugar, que fica num emaranhado de viadutos e de vias de acesso à cidade. Mas a gente tem ali no primeiro plano, não sei se dá para ler aí todos vocês, mas tem uma placa colada uma placa relativamente grande colada no pilar, são várias placas dessa, e tem um policiamento, guardas municipais que ficam ali por ali, que proíbe qualquer comércio ambulante de se instalar nesses espaços. Então, é uma espécie de rejeição, né, dos nossos gestores, e até certo ponto dá para entender, né, porque esse comércio, as apropriações também, de certa forma, são privatizações e usos, né, dos espaços públicos, mas o fato é que esse lugar, sem essa presença, passa a ser um lugar um pouco hostil, apesar de não tanto inseguro, porque tem a guarda municipal, mas a gente não tem a presença, né, a oferta de comércio, a presença de pessoas e a dinâmica que a gente costuma ter nas imediações dos núcleos de transporte, das infraestruturas de transporte. Não digo que seja uma falha dos arquitetos, mas eu acho que é uma espécie de crise assim, existencial nossa com essas... com isso que no grupo de pesquisa a gente está chamando de tratamento probiótico, né? A gente projetou já muito antibiótico para a cidade, então talvez a gente precisasse um pouco mais de probiótico para trazer vida, para entender como acolher e tirar da precariedade essas atividades. Então esse é o livro que a gente lançou esse ano. Aqui, no contraste com o Terminal Gentileza, a parte abaixo de uma passagem abaixo, uma rua que está sobrevoada pelo viaduto Negrão de Lima, em Madureira, não sei se todos conhecem, mas já ouviram falar, é um hub de transporte, um bairro muito intenso em termos de fluxos, mas o que é interessante aqui é que é um bairro também intensamente comercial, e essa espera, essa intermodalidade, ela não é tão eficiente assim, então os fluxos eles não acontecem de maneira rápida, então a espera, a demora do transporte, há uma certa permanência, e as pessoas aproveitam também para usar o bairro de outra forma que não apenas como bairro de passagem. Aqui vocês estão vendo nesse baixio de viaduto, que poderia ser um espaço também muito ruim, né, porque ele está sobrevoado, meio que dominado por essas infraestruturas que não são gentis com a cidade, né, elas estão projetadas justamente nessa monofuncionalidade da circulação motorizada. A nossa percepção para isso aqui, apesar da precariedade, a gente tentou olhar como arquitetos também, né, como é que isso a gente pode pensar melhor essas infraestruturas para tornar esse ambiente ainda melhor, mas como é que essas atividades criam, né, quase, poderia dizer, humanizam esses espaços. E aí foram várias referências que a gente usou, né, que foram subversivas em suas épocas respectivas também, o Aprendendo com Las Vegas, as teses do Rem Koolhaas sobre as cidades africanas, né, como esses congestionamentos criam lugares também pela intensidade, foram várias publicações no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e a gente trabalha essa relação, que está no artigo também, entre hardware e software, né? Defendendo a ideia de que nós, arquitetos, não deveríamos tanto nos preocupar com a concepção de softwares, né? Não se trata de desenhar a barraca do ambulante, não se trata de desenhar e planejar todo o uso possível do que a gente projeta, mas talvez sim nos concentrarmos na qualidade do que é o suporte para a vida, né? Então esse hardware eu sempre
quando eu apresento isso, eu sempre faço uma comparação, porque os termos vêm daí também, né? Ninguém gostaria de comprar um computador que roda um só programa, né? Então, por que as nossas infraestruturas só rodam um programa? Só estão pensadas para funcionar de uma só forma, né? Então, como é que a gente pode projetar infraestruturas mais abertas, mais generosas com a cidade e mais acolhedoras dessas apropriações que não estão necessariamente planejadas inicialmente? E aí a gente encontrou aqui em Brasília, aqui do lado, assim, se vocês atravessarem essa primeira faixa atrás da torre de TV, não foi planejado isso, não sabia que a gente ia apresentar esse trabalho aqui tão próximo, né? Isso aqui é a Marquise Funarte, que fica no centro do eixo, aqui atrás da torre de TV, projeto do Oscar Niemeyer para esses espaços de conexão entre os pavilhões de uso cultural. Isso aqui é uma imagem tirada por um colega meu francês, que é fotógrafo, que esteve aqui em Brasília no passado durante o acampamento indígena. Então vocês estão vendo a Marquise, projetada pelo Niemeyer, e a convivência desse projeto com esse uso que não estava previsto, né, pelo Niemeyer quando projetou a Marquise. E, por acaso, a felicidade é que eu tinha uma foto de anos antes, porque a gente publicou um livro também sobre Brasília, e colegas nossos aqui da UNB nos fizeram visitar isso. E a Marquise, sem as pessoas também, né, em ambos os casos, a gente defende a ideia que em ambos os casos essa Marquise define um lugar, né? Como dizia Gilles Deleuze, o filósofo, ajuda a estriar o espaço liso dessa cidade sem quarteirão e sem rua, corredor. Outros autores também a gente usou para falar do que poderia ser, não uma forma fraca, mas uma forma forte de projeto. Então, são dois autores dos anos 70, 60, principalmente dos anos 70, que estavam nessa crise entre o final da modernidade e o início da pós-modernidade, como dar continuidade a isso, como projetar espaços e formas arquitetônicas que pudessem transcender o seu tempo, né? Então, arquitetos que já estavam olhando para essa obsolescência dos projetos ao longo do tempo. Então, John Habraken, com esse conceito da teoria do suporte, né, para projetar a habitação coletiva em larga escala que pudesse continuar compatível e pertinente com as evoluções programáticas desses espaços de moradia, e principalmente a Grossform, que a gente define não como a grande forma, mas a forma forte, justamente, do Oswald Matthias Ungers, que defendia a ideia de uma capacidade de projeto que não é definidora da totalidade do projeto, mas é definidora de uma forma estruturadora, que é capaz, então, de organizar os espaços sem determiná-los funcionalmente, definitivamente. E aqui algumas imagens, né, que estão no artigo também. Vou passar muito rápido com alguns comentários. Aqui o muro de uma escola, né? As escolas precisam de muros para proteger as crianças, né, para elas não saírem correndo pela rua. Então, é um muro um pouco inevitável. Então, como é que esse muro, nessa apropriação informal, a gente, né, a pessoa que instalou, as pessoas que instalaram essas ocupações e nesses dispositivos que têm suas inteligências informais também, mas como é que o muro, com isso, ganha uma espessura e ganha uma interface com o espaço público. Não é apenas o muro da escola, mas é um muro com dupla função, né? Então ele passa a ser, desculpem citar novamente o Gilles Deleuze, mas é um filósofo que eu admiro muito, e que gosto de usar, e ele tem um outro conceito que chama dobra, né? Então são essas categorias que não são apenas as que a gente conhece nos universos que se separam, se compartimentam, mas a dobra, esse espaço de encontro entre categorias, né? Então, encontro entre o muro e a atividade comercial, por exemplo, e como é que esse muro pode ser mais potente se ele for projetado, né? Aqui, o sujeito tem que fazer isso por conta própria, né? Com os
meios que ele tinha à disposição, ou que ele não tinha, né? Mas como é que a gente pode prever, ao menos nas instituições públicas, como escolas, né, esse muro, um muro mais gentil com a cidade e não só na função única, né, do programa único, do computador que só roda um programa, que é o muro de proteção da escola, né? Aqui, essa foto que eu gosto sempre de colocar na capa dessas palestras, né, estava no início para vocês, porque essas apropriações não são só comércio, né, isso aqui é em Coelho Neto, muito próximo da Avenida Brasil, um conjunto habitacional também do final dos anos 70, e vocês estão vendo um parquinho de criança instalado em cima de uma calçada, não é uma rua, claro, principal do bairro, definido pelo conjunto, mas é uma rua secundária, e aí as pessoas andam na própria rua, né? E compartilham o espaço com os carros que passam em baixíssima velocidade, porque não é uma rua de grande trânsito. Então, a calçada é um espaço que passa a ser potencializado por usos que não apenas o da circulação de pedestre, né? Então, a faixa de rolamento passa a ser uma faixa compartilhada, o que coloca esse caso, por incrível que pareça, em diálogo direto com o estado da arte mais avançado do mundo para se falar de compartilhamento de fluxos em ruas, em ruas da cidade. O muro do conjunto, né, continua lá, mas ele não é mais só o muro e a calçada ao sol, ele é um espaço que está incrementado com outros usos possíveis, né? E o espaço ganha também essa capacidade de receber pessoas que não estão apenas numa função de deslocamento, né? Porque quando a gente fala de transporte é também esse deslocamento alienante, a gente vai de um ponto ao outro e entre esses dois pontos não importa, né? A gente tem que ir o mais rapidamente possível. Essa mesma rua, mais adiante, a gente tem ocupações também comerciais na calçada, então o comércio venceu um pouco essa especialização, porque a calçada, por mais carinhosa que ela seja, ela é resultante, né, ela tem como origem essa ideia da especialização dos fluxos. Então, tem o fluxo motorizado na faixa de rolamento e o fluxo pedestre na calçada. E quando ela existe, ela está lembrando o tempo todo para nós que os pedestres têm que estar na calçada e os carros têm que estar na faixa de rolamento. Então, se a calçada está ocupada, você meio que tensiona ou questiona essa especialização e essa segregação de fluxo. E começa a gerar possibilidades, não é que a gente defenda totalmente, né, porque existem questões de segurança, de proteção das pessoas, mas por que o carro ele também não pode, além da placa de redução de velocidade, porque a própria ação de intervenção no espaço não pode lembrar ao motorista que ele está no ambiente urbano, ele não está numa via expressa, né? Esse é um dos casos que eu mais admiro, porque é uma inversão da categoria da organização como os pontos de ônibus são organizados. Isso aqui, inclusive, vocês podem reconhecer aí pelo dispositivo do ponto de ônibus, né, que é bastante genérico, mas é um ponto de ônibus relativamente luxuoso para o Rio de Janeiro, porque geralmente é uma plaquinha colada no poste ou nada, né, assim. São pessoas que estão ali e você imagina que tem um ponto de ônibus. Então, esse aqui teve um projeto, tem um ponto de ônibus ali meio padrão, tem mais de um, porque a gente está numa calçada da Avenida Brasil, que é uma via de trânsito importante da cidade, também no subúrbio, de conexões com estradas e muito fluxo. E vocês estão vendo que ninguém está sentado no ponto de ônibus, né? Apesar de todo o padrão melhorado dele, né? Porque parece uma punição, né? Parece um castigo o ponto de ônibus, obrigar você a ficar de frente para o trânsito, respirando toda a fumaça, a poeira e impactado pelo barulho também do fluxo motorizado, só porque você tem que... Alguém imaginou uma situação típica, desejável do ponto de vista normativo, de que o passageiro está na função do deslocamento, então ele não pode ter outra
atividade que não a da espera do ônibus, né? E aí, os sujeitos aqui resolveram instalar uma lona atrás do ponto de ônibus. O ponto de ônibus é envidraçado, então essa vidraça permite o contato visual com o fluxo, mas é também uma barreira que melhora a condição da espera, né? Porque você está protegido pelo vidro e não mais só obrigado a estar de frente para o fluxo. Então, você está, quando eu digo inversão, realmente foi invertida a posição da espera, né? E essa espera acontece num espaço que virou um espaço de alimentação, como oferta de comida. Tem uma televisão instalada no muro também da escola que fica ao fundo. Tem um banheiro químico. E virou um ponto, né? A gente entrevistou algumas pessoas ali, virou um ponto de convívio, e não necessariamente e exclusivamente usado por quem está esperando o ônibus ou quem está na situação de deslocamento. Virou um lugar, né? Então, as pessoas que, por acaso, estão também na posição, né, na situação de esperar o ônibus, elas estão num lugar que é mais seguro, tem melhores condições. Então, eu não estou mostrando para vocês o projeto que nós, arquitetos, poderíamos fazer a partir daí. Eu estou mostrando exemplos de como essas apropriações, com toda a precariedade delas, reinventaram essa organização espacial e como é que, a partir daí, projetos podem ser repensados, inclusive de ponto de ônibus. Rapidamente, porque meu tempo está se esgotando, aqui a habitação, para falar um pouquinho da habitação, que é, né, o tema transporte e habitação, para falar de cidade. Bangu, com o Padre Miguel, também conjunto habitacional, e como é que esses moradores foram se expandindo e criando, né, puxadinhos. O mais interessante aqui é que acontece também no térreo, os apartamentos de térreo foram se expandindo e agregando funções comerciais. Então, hoje, o que era apenas um conjunto habitacional virou um bairro com comércio, com serviços e com muito mais, digamos, qualidade urbana de convívio e uso. A porta mágica da casa híbrida de subúrbio, que ora vira porta de garagem, ora vira barzinho para servir bebidas e comida. E vou terminar com essa imagem que é muito potente, que é uma passarela, é uma rampa que dá acesso a uma passarela para atravessar o trem, né? O subúrbio carioca é muito atravessado por trens, são barreiras. E a gente inverteu aqui também a partir da própria experiência da apropriação informal. Não é mais uma passarela com comércio, a gente chama isso de mercado rampado, porque, na realidade, as pessoas vão ali para comprar coisas, inclusive com fluxo que é totalmente proibido, né, de motos com pedestres, mas a passarela é relativamente ampla, então dá para ter esse convívio, é um convívio bastante respeituoso que acontece ali. Última imagem, para mostrar que arquitetos conhecidíssimos no mundo estão também projetando pontes e viadutos. Aqui é um caso em Bordeaux, na França, é uma ponte mais larga do que aqui precisaria ser construída para o fluxo, para justamente dar a ela uma chance, né, de agregar mais funções nesse computador e rodar mais programas. É isso, obrigado. Já passo a palavra para a Jéssica, e lembrando, quem quiser alguma perguntinha, é ao final, tá? Vai ter tempo suficiente, só dar uma anotadinha na revista, tá bom? Já está aqui? Já. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Jéssica Seabra e eu vou apresentar então esse resultado de pesquisa, né, intitulado A Problemática Contemporânea da Regularização Fundiária no Brasil, uma reflexão a partir da Vila Gilda, em Santos. Bom, o nosso objeto de pesquisa é a Vila Gilda, né, esse núcleo permanentemente em regularização fundiária, né,
Mas, de verdade, através desse objeto de pesquisa, a gente faz uma reflexão sobre política pública e também sobre legislação em nível nacional, né, sobre a regularização fundiária. A gente começa, então, fazendo uma introdução, né, aos objetivos da metodologia de pesquisa, e aí a gente fala da formação da Vila Gilda, e depois vamos falando até né, dessas várias ações de regularização fundiária, divididas em alguns períodos, até chegar no período contemporâneo. E aí a gente vai cotejando com a legislação, né, que estava sendo produzida e utilizada em cada um desses períodos, né, referente à regularização fundiária. Esse trabalho ele foi produzido no contexto do Centro Universitário de Várzea Grande, né, o Univag, onde eu sou professora, e ele foi feito numa colaboração, né, comigo, com a professora Jeane Aparecida Rompe de Godoy, que é a coordenadora do curso, e com a Tainara Barreto Macedo, que é minha orientanda de mestrado. E foi publicado na revista periódico eletrônico Fórum Ambiental de Alta Paulista. Bom, a metodologia está baseada em revisão bibliográfica e pesquisa documental, né, sobre o DIC da Vila Gilda, mas também sobre as políticas públicas e os projetos de regularização fundiária executados no local, né, estabelecendo, então, esse breve panorama que fala tanto do objeto de pesquisa quanto das políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas a nível nacional, né. Aqui a gente tem duas imagens, né, muito emblemáticas de Santos, muito dicotômicas também. Então, ali à minha esquerda, né, à direita de vocês, a gente tem os Jardins de Orla de Santos, né, que é a maior frente, o maior jardim de frente ao mar do mundo, né, com aproximadamente quase 219 mil metros quadrados. E do outro lado a gente tem a Vila Gilda, que está sendo considerada atualmente a maior favela sob palafitas da América Latina, né? Estima-se que ela tenha mais de 26 mil moradores em área de mangue e de área de preservação permanente degradada, né? É um solo de alta compressibilidade e baixa resistência. Então, é uma cidade, né? Santos é uma cidade com um índice de desenvolvimento humano altíssimo, né? Mas também essas grandes desigualdades socioespaciais. Aqui é a localização, né, para vocês saberem de onde a gente está falando. A Vila Gilda está destacada ali no cantinho, né, em vermelho. Então, ela fica na macrozona noroeste, né, na porção insular de Santos, separada pela macrozona de morros, né, que a gente consegue ver ali cortando o território da área insular de Santos, né, em verde. Separada fisicamente, né, por essa zona de morros, e ela apresenta características bastante distintas da área litorânea e central, né? Menos infraestrutura, maior presença de manguezais, de áreas alagradiças, né? E ela está, então, às margens do Rio dos Bugres, com São Vicente ali do outro lado da margem, né? E também com uma proximidade ali com a área portuária ali em cima, né? Aqui a gente consegue ver uma separação de como que as próprias comunidades se autodenominam, né, que a gente consegue ver que tem uma organização interna e uma complexidade dessa ocupação, e esses nomes foram absorvidos, né, como oficiais ali pela prefeitura, né, que oficializou esse grande território como o DIC da Vila Gilda, né. Como é que eu faço para passar aqui? Aqui. Então, aqui a gente tem São Manuel, né, e aqui, nessa porção insular, a gente tem o DIC da Vila Gilda, composto, então, né, pelos caminhos, começando aqui de baixo, né, São Sebastião, São José, da Capela e da Divisa, né, depois o caminho São Sebastião, também conhecido como Vila Telma, até mais ali em cima, em azul, que é o Mangue Seco e o Butantã, né. Guardem esses nomes que a gente vai voltar neles em breve. Aqui, falando um pouquinho da formação da Vila Gilda, né, que começou essa ocupação começou no início dos anos 60, se aproveitando, então, de um dique, de canais de drenagem que foram instalados pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento na década de 50. Né? Então, essa ocupação com fins de moradia se iniciou na década de 60, né, devido à especulação imobiliária, né, então, a falta, né, de alternativas habitacionais naquele momento e a especulação imobiliária, né? Então, a gente sabe que a partir da década de 70, né, o Brasil se tornou majoritariamente urbano, né, as pessoas vivem majoritariamente em cidades, e também tem um fenômeno, né, em Santos da segunda casa, né, a residência de final de semana, né, bastante descrito, muito bem descrito pela professora Odete Seabra, né? Tudo isso fez com que o solo se valorizasse muito, né?
e a população mais pobre se instalou, então, ali atrás das áreas de morro, né, com muita pouca infraestrutura. Se consolidou, então, essas moradias sobre palafitas, né, degradando ali a área de mangue, e essa degradação também foi muito agravada pela instalação do lixão municipal de Sambaiatuba, né, em 65, hoje desativado, né, mas que esteve instalado ali durante mais de 30 anos, sem qualquer tipo de tratamento desses resíduos sólidos, né, que impedisse que eles fossem levados para o rio, né, e até o mar. Aí, no plano regulatório, essa discussão sobre REURB, ela estava sendo feita ali, né, concomitante com a questão da reforma urbana, né, com o debate da reforma urbana, que tinha como pilares fundamentais o direito à cidade, a gestão democrática das cidades e a função social da propriedade. Esse debate culminou, né, na Constituição Federal de 88, que introduziu o artigo 183, abordando a usucapião e a concessão de uso como esses instrumentos urbanísticos, né, que reconhecem o direito à moradia e a função social da cidade e da propriedade. Aqui está faltando uma informaçãozinha, né? Então, a regularização fundiária específica para lotes urbanos, ela foi inserida no ordenamento jurídico apenas federal, né? Apenas em 1999, através da Lei 9785 de 99, que atualizou, né, a Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento do Solo de 79. E ela flexibilizou essa lei, permitindo a formalização de áreas consideradas, então, especiais, né? Na Vila Gilda, as primeiras iniciativas de regularização fundiária começam a partir do próprio município, né, em 1989, com esse projeto piloto de urbanização e regularização na Vila Telma, né, que ia ofertar, né, moradias para 111 famílias. Nesse momento também o município começa a se estruturar, né, a sua infraestrutura que vai lidar com a habitação, criando o Conselho Municipal de Habitação em 91 e também delimitando a área da Vila Gilda como ZEIS em 92. Esse projeto vira o projeto Vida Nova no DIC, a partir de 93, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e coordenação da Coab Santista, né? A década de 90 e o início dos anos 2000 foi bastante influenciado por essas agências internacionais, né, por uma política de uma agenda internacional que dava recursos, né, e, em contrapartida, também estabelecia diretrizes, né, de como é que eram essas intervenções no território. Essa experiência ela tem uma questão bastante interessante, que tem bastante participação da comunidade, né, nesse momento. Então, existiu essa cooperativa criada em 94, que administrava uma fábrica de blocos de concreto, né, e, concomitantemente, existiu a Vila Pelé, né, que é um bairro ali muito próximo da Vila Gilda, em que foi feito esse programa de lotes urbanizados com autoconstrução. Então, o programa Vida Nova no DIC fazia a urbanização e as pessoas faziam autoconstrução com esses blocos de concretos produzidos por eles mesmos, né, nessa iniciativa da cooperativa. Mas isso logo acabou, né, com a mudança de gestão municipal em 97, que interrompeu essa experiência, contratou uma empreiteira para finalizar as obras e deu foco muito mais na questão da urbanização das favelas, né, com a pavimentação dos caminhos e uma implementação de um aterro hidráulico bem maior, né. Um pouquinho depois, né, é criado o Estatuto da Cidade, em 2001, regulamentando o capítulo da política urbana da Constituição Federal, né, de 88, perdão, e criando vários novos instrumentos urbanísticos. Concomitante, né, à criação aqui do Estatuto das Cidades, a gente estabeleceu aqui um novo período de 2001 a 2009, que foi o período com maior número de ações de regularização fundiária, mais amplo, né, mais amplos de ações. Então, em 2005, houve a implementação do programa Habitar Brasil BID, que teve várias ações no Brasil todo, né, e o programa Morar Melhor, que fez a construção de 80 unidades habitacionais destinadas à realocação de famílias residentes no próprio DIC. Então, começou a existir a regularização fundiária de pessoas que poderiam se estabelecer ali, né, continuar no DIC, mas também um amplo movimento para essas realocações, né, que aumentou ainda mais a partir de 2007 com o PAC,
que focou em ações de urbanização e saneamento, na construção de casas sobrepostas na própria Vila Gilda, né, e na remoção de unidades precárias, cujas famílias iam ser realocadas no conjunto habitacional Tancredo Neves e na Vila Pelé, né, que a gente já vai ver, então, isso daqui foi planejado nesse momento, né, mas acontece bastante depois. Também estava prevista a recuperação do Rio dos Bugres e a construção de um aterro hidráulico ainda maior, né, e a rua Beira Rio, mas nesse momento o licenciamento ambiental não foi aprovado, né, inviabilizando o projeto. Aí, em 2009, é criada essa lei, a 11.977, que instituiu o programa do Minha Casa Minha Vida, né, e estimulou, então, a produção de habitação de interesse social e de mercado popular, né. Mas essa lei, ela também colocou ali, né, ela absorveu muitas dessas experiências que já estavam acontecendo, né, em todo o território brasileiro de regularização fundiária e criou também um... Está falhando bastante, eu também não estou vendo aqui. Tudo bem? Podemos continuar? Bom, então essa lei de 2009, ela também criou uma definição de regularização fundiária bastante ampla, né, que não focava somente na titulação, mas sim na qualificação do espaço urbano e na integração com o tecido urbano consolidado, né, e nas próprias questões ambientais, né. Foi um ganho qualitativo aqui na nossa legislação nacional nesse momento, né, federal. E aí, um outro momento, de 2009 até os dias atuais, mas de verdade com bastante nuances ali, né? Em 2009, a Vila Pelé 2 ficou pronta, né? Então, ela existe ao lado da Vila Pelé, que a gente viu anteriormente aqui, né? Não? Existe a Vila Pelé 1, né, que são sobradinhos com autoconstrução, né, que a gente viu anteriormente, e aqui a Vila Pelé 2 foi construída ao lado, já com uma proposta mais semelhante ao que a gente conhece de tipologia de habitação de interesse social hoje, né, que são esses edifícios em lâmina e com até 5 pavimentos, né, foram feitos ali, atendendo 185 famílias. Nesse momento também existe o Plano de Habitação de Santos, né, uma iniciativa inédita, e ele trabalha, então, com essa ideia do déficit, né, identificou a necessidade de 2.268 novas unidades habitacionais para as remoções, né, para realocar as pessoas do DIC da Vila Gilda, e nesse momento isso representava quase 50% da demanda municipal, né. Por outro lado, ele também planejou que quase 2.000 pessoas seriam consolidadas, quase 2.000 unidades habitacionais, né, seriam consolidadas no DIC da Vila Gilda. O edifício Tancredo Neves, o conjunto habitacional Tancredo Neves 3, né, planejado lá atrás, em 2007, né, ele começou a ser construído apenas em 2015 e foi entregue em 2023. Naquele momento, era uma das maiores iniciativas de habitação de interesse social em Santos, né, com 28 prédios. Mas é muito interessante aqui, né, como essa política começa a mudar. Esse conjunto habitacional está instalado em São Vicente. Se a gente traçar uma linha reta a partir do DIC, são 3,5 km, mas de verdade, né, por terra, é uma distância muito maior, né? Então, essa distância, ela rompeu as redes sociais, né, que as famílias realocadas tinham ali. Opa. No plano regulatório, a gente tem, em 2017, a Lei 13.465, que é esse novo marco regulatório da REURB, né, que criou 3 modalidades diferentes, né, a REURB-S, a REURB-E e a REURB-I. Essa lei é muito criticada, né, primeiro pela falta de diálogo em que o processo de formulação dela foi feito, né, também porque ela tem um potencial de privatização das terras públicas, especialmente da Amazônia Legal e das zonas costeiras, né? E ela passou, essas experiências todas que a gente viu, né, elas estavam muito focadas em dar habitação para as pessoas, né, com essa ideia do déficit habitacional, em produzir, né, em fomentar a indústria da construção civil, mas também qualificar o espaço, né, com as suas dificuldades, né, mas essa qualificação urbana estava presente.
Só que teve muito pouca regularização fundiária no nível burocrático, né, de dar o título com a posse ou a propriedade da terra para as pessoas. E essa lei, então, ela vem com esse incentivo, né, à titularização em prejuízo da qualificação dos núcleos urbanos e da integração desses com a cidade, né? A pandemia atrasa um pouquinho, né, a implementação da lei de 2017, mas aí agora a gente já está nesses desdobramentos contemporâneos. O conjunto habitacional Prainha 2 também tinha sido planejado lá atrás, em 2014. As obras se iniciaram apenas em 2023 e estão para ser entregues agora em 2025, né? E é muito interessante que a gente está numa nova etapa agora, né? Esse conjunto habitacional se relaciona diretamente com esse macroprojeto que se chama Santos Novos Tempos, que o objetivo é trazer infraestrutura de drenagem, saneamento, contenção de encostas e habitação de interesse social na zona noroeste, né? Então, muito próximo ali das favelas do Mangue Seco e do Butantã, né, foi desocupada uma área em 2021 para essas obras de infraestrutura que criaram uma nova ponte e essa rotatória que a gente consegue ver ali, né, e ao lado foi estabelecido esse conjunto habitacional do Prainha 2, né. E, concomitantemente, existiu essa proposta do escritório Jaime Lerner, né, que eles fizeram um diagnóstico para a prefeitura em 2019, com várias propostas sobre habitação de interesse social, né, sobre habitação em Santos, e uma dessas foi esse projeto Parque Palafitas, né, em que o escritório Jaime Lerner ele propõe para a área do DIC da Vila Gilda, oferecer habitação social às famílias, mas mantendo a tipologia das construções. Ele faz um estudo, né, sobre as residências, as metragens médias, os tipos construtivos, né, e ele propõe, então, preservar essas relações de vizinhança e o padrão construtivo sobre palafitas e, ao mesmo tempo, melhorar a infraestrutura do local, tirar um pouco dessa densidade habitacional e também recuperar o mangue, né? Produzindo, então, essas imagens que são bastante idílicas, né, e utópicas. E esse projeto piloto Parque Palafitas, ele se transformou, né, a partir da cessão da Secretaria de Patrimônio da União para a Prefeitura de Santos, dessa área, né? Então, tinha também toda uma questão com a própria propriedade, né, da área. Isso foi possível devido à Lei Federal, né, de 2017, que ela autoriza a regularização em áreas de APP mediante estudo técnico que comprove melhoria ambiental. E isso também está, a resolução CONAMA 369 de 2006, ela corrobora, né, com esse entendimento, falando que as intervenções em APPs elas são possíveis se forem devido à utilidade pública e se não tiver uma outra alternativa técnica ou locacional para esse empreendimento. E foi exatamente essa a justificativa que a Prefeitura de Santos deu, né? Ela produziu um documento em 2022 sobre a ocupação do DIC da Vila Gilda, afirmando que existia uma supressão total do ecossistema do mangue em 1999, embora estudos acadêmicos digam que isso foi um pouquinho depois, em 2003, né, há algumas controvérsias, e destacando a insuficiência das políticas públicas, mostrando que, apesar das remoções e realocações, a demanda habitacional permanecia não atendida e as áreas de ZEIs demarcadas, né, eram insuficientes para atender essa demanda habitacional. E aí, agora, bastante contemporaneamente, né, a gente vê, então, que o projeto Parque Palafitas, esse projeto piloto ali naquela região que a gente viu, né, onde está sendo construído esse projeto aqui, né, o conjunto habitacional Prainha 2, né, a gente pode ver que essa ideia do Jaime Lerner foi abandonada e os prédios têm essa tipologia bastante tradicional, né, que a gente conhece. E agora, no comecinho de setembro, essa notícia de agora, né, eles começaram a receber os primeiros telhados. E concomitante a isso, né, em agosto já existiram 2 grandes incêndios ali no DIC da Vila Gilda, né. Os incêndios ali são relativamente comuns devido à precariedade das instalações, à proximidade, né, das habitações, então o fogo se alastra com uma certa rapidez, mas eu acredito que os incêndios nunca foram com tamanha amplitude, sabe? Então, eu acho que nós, como cidadãos e arquitetos e urbanistas, deveríamos ficar... são jornais agora que eu peguei.
Ah, de concreto, de concreto. Então, a gente, como cidadãos e arquitetos urbanistas, né, eu acho que é nosso dever ficar bastante atentos, né, a esse processo que está acontecendo, que está com bastante cara ali de que é uma expulsão, gentrificação, né, e uma limpeza social. Os desafios, então, né, que essa grande transformação de áreas que antes eram consideradas inocupáveis, né, ele está favorecendo, isso é certo, né, está favorecendo o capital e a construção civil, e ele pode, na verdade, reforçar desigualdades ao invés de mitigá-las, né? Então, existe também uma necessidade da avaliação da resiliência frente a esses eventos climáticos, né, recentes, das mudanças climáticas, se esse novo adensamento, essas novas tipologias construtivas ali no local são adequadas, né, para as mudanças climáticas que a gente está enfrentando. É interessante notar que não foram consideradas alternativas, né, como a desapropriação por interesse social de edifícios vazios em áreas urbanas, reconversão de edifícios, nada disso, né? Então, também é urgente essa reflexão crítica sobre política pública, sobre demandas emergenciais e justiça socioambiental, né? E, só para finalizar, a gente tem trabalhado, né, no nosso grupo de pesquisa bastante com a questão da regulação, né, e do planejamento urbano e que tipo de paisagem urbana isso tem gerado, né, nas nossas cidades, nos territórios do Brasil. E a gente tem notado que esse aspecto regulatório e a própria regularização fundiária tem sido amplamente abordada por juristas, né? Mas a regularização fundiária é um tema interdisciplinar, né, que a gente tem que envolver muitos profissionais. E eu acho que também, acho não, né, tenho certeza que o novo marco regulatório, ele coloca um lugar muito específico para a gente, que é o do projeto urbanístico, né? E a gente tem que ocupar esse lugar, porque é um lugar de disputa, né? É através do projeto urbanístico que a gente pode prever uma melhor qualidade, né, para esses núcleos urbanos em regularização fundiária. É isso, obrigada. Vamos então agora com o Felipe, e então depois a rodadinha de perguntas. Então, bom dia a todos. Eu, no primeiro momento, gostaria de agradecer esse momento que nós estamos tendo de compartilhar essas pesquisas que foram desenvolvidas e dizer que, até a Ângela falou ontem, né, Ângela, quanta atribuição tem o arquiteto urbanista? Uma delas é pesquisar, ser crítico e buscar essas soluções a partir da nossa profissão e daquilo que a gente vê que precisa ser resolvido. Então, agradeço e parabenizo o CAL por esse momento. Vou passar aqui. Me apresentando rapidamente, eu sou Felipe Biller Bertuzzi, arquiteto urbanista, formado no Rio Grande do Sul. Fiz uma especialização na sequência, na instituição IPOG, em Santa Catarina. Depois, fiz o meu mestrado em arquitetura e urbanismo, na instituição pela qual eu me formei enquanto arquiteto. Nesse mestrado, eu vi que o professor falou sobre o legado olímpico, eu tentei fazer um olhar justamente sobre isso, sobre essas intervenções que foram feitas relacionadas aos Jogos Olímpicos na cidade. E fiz o doutorado em desenvolvimento local em contexto de territorialidades, na Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo qual estou residindo hoje, a cidade que eu já tenho de coração, né, Campo Grande, e lá também eu estou como professor e coordenador dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da instituição Universidade Católica Dom Bosco. Tenho também alguns trabalhos em andamento relacionados à iniciação científica, também coorientação de mestrados e doutorado que está em andamento na instituição. O programa, rapidamente, ele trabalha, aquele que eu desenvolvi no doutorado, sobre o tema de desenvolvimento local em contexto de territorialidades, um programa interdisciplinar. Então é muito importante porque a gente consegue também ter relações com outras profissões, com outras frentes e outras análises que a gente pode estar relacionando. E o grupo de pesquisa que eu consigo visualizar ali é Desenvolvimento Territorial Sustentável, coordenado pela professora Cleonice Alexandre Le Bourlegat, atualmente.
Inclusive, ela é uma das autoras desse trabalho, que foi publicado na revista Interações. Aqui em cima a gente pode verificar. A professora Cleonice, que me orientou, inclusive ela foi amiga pessoal e de um senhor chamado Milton Santos. Talvez vocês tenham ouvido falar. Então, ela teve um contato muito direto, aprendeu muito com ele e pôde trazer para nós também, enquanto eu fazia o doutorado, todas essas vivências. E também, junto com a gente, na coautoria, estava a Juliana de Mendonça Casadei, ela que é engenheira agrônoma de formação, tem vários trabalhos relacionados ao urbanismo, é pós-doc agora também na instituição. Coloquei o QR Code se vocês quiserem ter acesso ao artigo, para facilitar depois a leitura, porque aqui eu vou fazer uma rápida explanação daquilo que foi desenvolvido. O tema do artigo, e hoje dessa apresentação, é mobilidade sustentável e o papel das cidades na integração territorial pelo corredor de desenvolvimento. E aí talvez você se pergunte, mas que corredor de desenvolvimento é esse? O que você quer dizer com isso? Que relação pode ser feita com a mobilidade sustentável? Nada mais é do que a rota bioceânica que vem sendo discutida ao longo de alguns anos, especificamente ao longo desse ano, com muitas reuniões, muitas discussões relacionadas a ela, também chamada de RILA, Rota de Integração Latino-Americana. Então, um corredor transnacional entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, iniciando por esse lado direito aqui, né, no Porto de Santos, percorrendo os estados brasileiros e atravessando as cidades que estão dentro dos países Paraguai, Argentina e Chile. Conecta o Atlântico ao Pacífico, cerca de 2,5 mil quilômetros, e também um potencial logístico e turístico. É isso que é trabalhado, isso que é desenvolvido nessas discussões atuais relacionadas a ela. Quais os benefícios esperados por essa rota em meio a todo o nosso território? Redução de custos logísticos, diminuição do tempo de transporte. Então, ao invés de você levar mercadorias por meio do Atlântico, do outro lado do mundo, a ideia é fazer isso ser encurtado e facilitar esse deslocamento em até 2 semanas. Aumento da competitividade internacional e integração econômica, mas também cultural, por percorrer muitas cidades em meio a esse trajeto. E por que a gente fala de mobilidade? No primeiro momento que a gente pensa em rota, pensamos em transporte, carga, comércio, economia, logística. Bem lembrado. Porém, mobilidade não é sinônimo de transporte apenas. Muitas vezes a gente acha que é somente transporte, mas não. Quando nós falamos em mobilidade, nós falamos na capacidade e também a qualidade de se deslocar por diferentes meios no meio urbano, no ambiente urbano, e também em diferentes contextos, que é o que a rota ela vai ter esse grande desafio, por percorrer muitos contextos distintos, e é muito importante que esses contextos sejam analisados, sejam discutidos e sejam pensados ao longo desse processo. Porque a mobilidade, ela pode, ao longo desse trecho, criar redes, conexões e também fortalecer identidades territoriais, se assim for pensado, se assim for desenvolvido junto com a comunidade e ao longo desse entendimento. Dentre os desafios que a gente vê na mobilidade a partir da rota, nós podemos ver alguns que a gente precisa estar muito atento. A dependência de combustíveis fósseis, a partir do momento que há esse deslocamento de cargas, nós precisamos pensar nisso, senão vai haver cada vez mais impacto ambiental e também social em meio a essas cidades que vão ser percorridas. A dinâmica desses locais vai mudar. Então é muito importante pensar nisso. E ontem foi falado muito sobre arborização. Foi falado muito sobre questões ambientais, né, de forma geral, que a gente precisa estar atento. Inclusive, uma das salas que eu estava aqui, foi comentado o seguinte, que talvez a gente saia dessa conferência de arquitetura e urbanismo, que a gente imagina que vai falar somente de construção, a gente vai sair com um pensamento muito mais voltado à necessidade de cuidarmos do meio ambiente. Então é muito importante nós termos esse entendimento, nós profissionais, nós estudantes de arquitetura que aqui estão, para poder levar isso para a sua profissão. E há sim o risco
desses deslocamentos, desse trecho, né, dessa rota, ser apenas uma via de exportação, ser apenas um local de translado, de levar essas mercadorias de encurtamento unicamente do ponto de vista econômico. E é preciso ter muito cuidado para não cairmos nessa falta de visão sustentável. É preciso pensar isso e quais as estratégias nós podemos levar para frente que podem contribuir para, de fato, termos um equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental, que é o tripé da sustentabilidade. E aí aqui eu faço um lembrete, aquilo que nós ouvimos e discutimos e estamos atentos ao que a comunidade internacional traz, ONU Habitat, né, que trabalha muito sobre a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, da questão da nova agenda urbana. Em 2022 saiu um relatório dizendo, pela ONU, dizendo o seguinte, que o futuro é agora. Não é mais daqui 5 anos, daqui 10 anos. A gente precisa resolver os problemas da nossa cidade hoje. E lá está escrito assim, de forma ousada e eficiente. Precisamos, para ontem, pensar a cidade. Pensar nessas relações que aqui estão. Por isso que nessa relação que foi trazido nesse artigo, e esse contexto, o objetivo do trabalho foi apresentar e discutir algumas estratégias de mobilidade sustentável e o papel das cidades nessa integração territorial, entendida como um corredor de desenvolvimento transnacional e que a gente precisa estar discutindo, precisa pensar de acordo com as especificidades de cada região que vai estar atrelada a esse eixo, a essa rota. E ao mesmo tempo que eu estou apresentando esses resultados e isso que foi desenvolvido, eu peço que vocês reflitam também, quem reside em outra região que não passa por essa rota, mas reflitam como que a mobilidade sustentável ela pode ser repensada, como que essa mobilidade ela precisa ser revista. Tenho certeza que talvez vocês estejam pensando na sua cidade alguns pontos críticos que precisam de um olhar apurado do arquiteto urbanista e de outros atores que precisam compor essas discussões. A intermodalidade é uma dessas alternativas que nós trazemos em relação ao artigo, né? Em relação especificamente à rota, pensar também não somente esse transporte terrestre, mas também conexão com o aéreo, né, o próprio fluvial, estabelecer algumas relações para quê? Para que sejam mitigados também problemas ambientais e que a questão social também não seja muito afetada. Os nós multimodais, nesse caso, são muito importantes, né? Essa relação entre portos, aeroportos e as cidades como pontos estratégicos neste processo, gerando essa conectividade rápida e eficiente, mas que beneficie a todos os envolvidos, direto ou indiretamente. E muitas cidades que ali estão, muitas pessoas que residem naquela cidade vão receber esse impacto dessa intervenção. E aí, como que vai funcionar? Como que vai acontecer esse dia a dia? Como que isso vai ser estruturado ao longo desse processo? E para que isso aconteça, é preciso uma governança transnacional. Tem estudos que estão em andamento, existe um observatório dessa rota em andamento também, discussões a todo momento sobre isso, mas precisa realmente focar cada vez mais na governança para que se tenha a cooperação entre os países, né, que ali estão relacionados e os atores locais. Aqui, talvez você já tenha ouvido falar sobre as 4 ou 5 hélices do desenvolvimento, que é relacionar universidade, a sociedade civil, o poder público, o poder privado e também o meio ambiente nesse processo, para que tudo isso realmente seja desenvolvido de forma benéfica para todos os envolvidos. Planejamento conjunto, para que o desenvolvimento ele realmente aconteça ao longo de toda essa discussão. E aí nós trazemos também no artigo o papel das cidades policêntricas. Porque não basta pensar somente nessa conexão em termos de linearidade, de rota, de ligação externa. Há essa relação com a cidade como um todo, seja ela de médio, grande, pequeno porte, que vai ter ao longo desse trajeto. É preciso olhar para dentro dela. Local onde concentram aí população, serviços, cultura, logística, e também que tornam-se nós multimodais do desenvolvimento. Será que está sendo pensado nisso? É preciso olhar criticamente para essas relações. E agora eu vou trazer uma imagem
que inclusive ontem foi discutido pela palestrante na Sala Brasília, a Sara, que falou sobre a cidade dos 15 minutos. Quem pôde assistir, foi uma brilhante palestra, e ela comentou sobre essa necessidade de nós olharmos para essa situação. Estamos propondo cidade de 15 minutos? É um ponto crítico que a gente precisa discutir. Precisamos pensar nesse deslocamento da nossa casa para os principais serviços, escola, trabalho, mercado, espaços de convívio, em até 15 minutos caminhando ou de bicicleta. Precisamos fomentar isso. E não ficar só no discurso. Precisamos pensar na infraestrutura dessas cidades para que realmente isso aconteça. Para que tenha lá ciclovia de forma adequada, relação com a arborização, calçadas, área para o carro específico e também de forma conectada, para que tudo isso aconteça da melhor maneira. É uma discussão que precisamos levar para frente. E aí eu trago duas imagens, a da esquerda, essa problemática do carro, que nós vemos na nossa cidade, que a nossa cidade ela é feita para o carro, e que precisamos mudar e precisamos estar dispostos a discussões e nos envolver para poder avançar para uma cidade pouco parecida com essa. Que a gente olhe para as pessoas. Claro que aqui eu não estou focando na questão da infraestrutura, que tem algumas coisas para melhorar aqui, né? Mas nessa relação das pessoas estarem na cidade, e não os carros. Claro que não vamos extinguir os carros também, mas inverter essa ordem de prioridade. Sair desse modelo antigo de expansão urbana descontrolada, segregação, congestionamento, cidade dos carros, e realmente direcionar para a cidade das pessoas. Ou como fala em Engel, cidade para pessoas. Para pessoas. Um novo modelo que tenha, de fato, o exercício da caminhabilidade, transporte público de qualidade, mobilidade ativa, que consigamos fomentar isso. Então, são alguns pontos que nós trazemos por entender que olhar para dentro da cidade é importante a partir dessa intervenção grande que está prevista para o nosso país e para os outros países também. Algumas estratégias de mobilidade urbana sustentável que eu trago aqui. Planos de mobilidade urbana. Muitas cidades têm, precisam ter, algumas têm no papel, na prática acaba não acontecendo muito, mas é preciso fomentar cada vez mais essas conexões. Falei da ciclovia, falei da faixa elevada, né, a relação do carro, reduzir muitas vezes o espaço dele para reduzir a velocidade, ser mais seguro para as pessoas conviverem e se deslocarem no meio urbano. A arborização, que como vimos, ela não é um acessório, ela é extremamente importante em relação ao conforto térmico, em relação ao convívio, a esses deslocamentos pedonais que a gente faz pela cidade. Precisamos pensar e olhar também a arborização, principalmente como uma infraestrutura da nossa cidade. Como que a gente pode pensar também? Urbanismo tático. Ontem, em alguma das salas, também foi falado sobre isso. Urbanismo tático, quando a gente olha a imagem à esquerda, nós vemos um cruzamento comum da nossa cidade, né, que a gente comumente visualiza. À direita, uma intervenção com pintura, cores, que sugere uma mudança de fluxo e um direcionamento maior para esse percurso do pedestre. Então, o alargamento da calçada, essa redução, deixa eu voltar aqui, essa redução do espaço de atravessar a rua também garante segurança para o pedestre. E diminui a velocidade do carro e contribui para a melhoria da cidade. Claro que aqui falta arborização, tá? Mas já ajuda em relação a esse fluxo nesse caso. O que é urbanismo tático? São esses testes rápidos e também temporários para verificar de fato a aplicabilidade naquela situação, testar com a população para, no segundo momento, realmente isso poder vir à tona, se tornar definitivo. Então, são esses testes que são possíveis fazer. Em Campo Grande foi feito, cerca de 2021, na pandemia, né? Foi feita uma intervenção também em relação ao alargamento de calçada, algumas pinturas, tanto que teve pessoas que gostaram e queriam que permanecesse já de cara, mas ainda precisava ter um tempo maior para realmente implementar. Então é importante ver esse feedback e entender esse feedback por meio da população. Ciclovias, calçadas, arborização, tudo no mesmo contexto e de forma interligada. Quando a gente consegue ter ali uma ciclovia, por exemplo,
passando no meio das árvores, ter esse espaço que é para a pessoa, tanto, né, utilizando ali como esporte, né, como lazer, melhor dizendo, mas também pessoas que usam como transporte, né? Então, entender que isso é extremamente importante quando a gente pensa em ciclovia, se ela realmente está conectada, se ela está interligada na cidade como um todo. E outros espaços que a gente pode também verificar, valorizando mais esses ambientes para a pessoa, para o pedestre. E precisamos também falar de tecnologia, porque em meio a todo esse processo a gente precisa olhar para ela e verificar como que ela pode contribuir para esse processo, né? Aplicativos de transporte em tempo real, que pode ajudar em relação à mobilidade, em reduzir distâncias, ou entender quanto tempo eu vou demorar para determinado tipo de deslocamento. A questão da integração tarifária, que pode economicamente ser viável nos casos de deslocamentos maiores ao longo da cidade. E gestão inteligente de tráfego, logística, que também precisam ser discutidos e que a gente conseguiu trazer também algumas discussões no artigo. Entender que, trazendo para a realidade da rota aqui, a conexão ela tem que existir de forma local, regional e transnacional, de forma iterativa, não interativa, iterativa, porque vai e vem, interage. Então a gente precisa entender isso, nunca de cima para baixo, de baixo para cima, mas entender que as relações precisam existir a todo momento. E a partir do momento que a rota ela for de fato instituída e iniciada e aplicada, né, definitivamente, é exigido monitoramento para verificar esses impactos e possíveis mudanças, melhorias, ajustes, é algo que realmente vai impactar toda a comunidade que ali vai estar relacionada. Cidades como motor de integração, a partir do momento que elas vão, de fato, integrar a questão da sustentabilidade, né, da questão econômica, social e ambiental. E esses corredores eles precisam de apoio urbano. Ou seja, não basta eles somente conectarem, eles precisam estar alinhados com a disponibilidade de serviços, comércios, as residências, tudo que envolve o meio urbano. Não pode ser algo destacado. Já que vai ter, precisa relacionar tudo isso, envolver principalmente, de forma fundamental, a população que vai estar ali convivendo com esses desdobramentos, com esses novos desafios ao longo de todo esse processo. E para ir encerrando e direcionando aqui para o final, a mobilidade sustentável ela é sim a chave para essa integração territorial. Nós podemos nos utilizar para melhorar e avançar ainda mais de acordo com as especificidades do nosso meio urbano. E é preciso, sim, combinar. Combinar o quê? As infraestruturas aqui comentadas, a governança e a inovação urbana. Precisa andar junto. E nós, enquanto arquitetos urbanistas, quando estamos trabalhando pela cidade, estamos envolvidos, nós temos um lugar de fala muito importante, sim, mas a gente precisa ouvir outros profissionais, a gente precisa ouvir também a comunidade, né? Então, precisamos ter essa relação para tudo isso funcionar da melhor forma. E qual que é o nosso papel? Respondendo tudo isso enquanto arquiteto urbanista. É continuar, sim, construindo cidades humanas, resilientes, conectadas, que é o que propõe a comunidade internacional, e que sempre possamos, ao longo do nosso processo de atribuição enquanto arquiteto urbanista, e dentre as várias atribuições que nós temos, olhar sempre para isso. Tentem fixar essa frase. Eu até incluo a questão de inclusivas e também a questão de cidades vibrantes, complementando o que a ONU também traz e reforça a cada dia. E para fechar essa frase que eu gostaria de ler aqui para vocês, que as cidades sustentáveis, elas não se constroem apenas com estradas, mas com escolhas que colocam as pessoas no centro do desenvolvimento. Pessoas no centro do desenvolvimento. E que a sustentabilidade, ela continue sendo sempre pauta, que saia muitas vezes de um discurso meramente ilustrativo, mas que vá na prática do dia a dia da nossa cidade, que consigamos desenvolver cada vez mais projetos, pensamentos e análises sobre isso. Fica aqui o meu muito obrigado. Se alguém quiser meu contato, fico à disposição para alguma dúvida. E obrigado mais uma vez.
está aberto agora para aquela perguntinha, já teve uma inscrição, rapidinha. Tem microfone para circular aqui na sala? Se tem, ela já está vindo para agilizar as perguntas. Pode falar. Bom dia. Eu queria parabenizar todos os pesquisadores pelos artigos. Tá melhor? Tá bom. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o professor Guilherme. Eu gostei muito do seu artigo. Eu comprei o seu livro ontem. Eu não sabia que o senhor ia estar aqui. Se eu soubesse, tinha trazido para pegar um autógrafo. O senhor fala dessas infraestruturas que não conversam, né? Das infraestruturas projetadas pelos engenheiros. E eu vejo assim no seu trabalho, nesse artigo, também no livro, assim, uma busca por encontrar padrões, né? Como se fossem padrões assim na cidade. Me lembra um pouco o trabalho do Alexander, né? E queria saber, assim, como professor, se o senhor estimula esse tipo de atividade no projeto, né? E se o senhor pode falar um pouco mais sobre isso, porque, tudo bem, não conseguimos fazer esses tipos de projeto, mas será que a gente é estimulado a pensar nisso também? É isso. Não, excelente pergunta. Eu esqueci de mencionar na apresentação, né, que essas pesquisas elas estão muito articuladas e associadas ao ensino de projeto. Eu sou professor de projeto de arquitetura e urbanismo, de arquitetura na graduação e urbanismo na pós-graduação. Esses campos a gente combina muito, né? E então são pesquisas que têm como principal objetivo ampliar o conjunto de categorias que a gente tem disponíveis de conceitos para projetar, né? Então, criar novos vocabulários, novos termos, entender através da informalidade, do edifício híbrido e até num trabalho que a gente fez sobre Brasília também, tentando resgatar o sentido de ser hoje, né? A possibilidade de revisitar Brasília com outros olhos e não mais com os olhos da celebração ou da crítica, né? Tudo isso para alimentar o ensino de projeto. E é claro, a gente está aqui num encontro que tem estudantes frequentando, mas também tem profissionais. A ideia é realmente alimentar a formação de arquitetos e urbanistas que tenham essa capacidade, sensibilidade e não só novas categorias para pensar, mas tenham esse tipo de raciocínio, né? Porque quando a gente fala de várias coisas, né, o Felipe apresentou vários conceitos que são muito importantes, mas ainda assim a gente não sabe muito bem como operar, né? E a gente tende um pouco a replicar fórmulas que já estão disponíveis, mas como é que a gente trabalha as nossas cidades com nossa cultura, nosso clima, as pessoas da vida real que estão ali, né? O trabalho muito interessante sobre esses desafios, né? Inclusive porque a rota transoceânica, eu estou me estendendo um pouco porque eu queria até fazer esse comentário, né? Como é que passa da velocidade da rota transoceânica para a Rua do Pedestre, né? E a gente está aqui numa cidade que chama Brasília, que justamente buscou isso. Nos anos 50, com vários... um desafio importante, a gente diz muitas vezes que Brasília é uma cidade feita para o carro. Não, a intenção desses arquitetos naquele momento era uma intenção de uma cidade com o carro, né? Tentando desvilanizar um pouco, né? Desdiabolizar isso para entender como é que a gente trabalha com isso, né? Porque a cidade do pedestre é interessante, mas aí nela não cabem várias coisas. E a gente põe para onde? Põe para as áreas de segregação social, porque é lá que as pessoas vão ter que lidar com o trânsito, com o carro, com a poluição, com as usinas, né? Então, assim, só para a gente pensar que a gente tem esse fator de desigualdade muito forte e vai estar sempre a população vulnerável atingida pelo que a gente não está incluindo na cidade. É isso. Alguém mais? Alguma pergunta? Bom, gente, então, nesse momento aqui, faço só um comentário, né, que como é que
Os nossos governantes têm esse desafio da justiça social, da sustentabilidade e de promover o direito à cidade, e nós, né, que somos pesquisadores e, enfim, trabalhamos com arquitetura e urbanismo, nosso desafio ainda é maior, né, porque a gente precisa trazer soluções compatíveis com a contemporaneidade, que realmente não é fácil. Esse limiar entre dar o direito à cidade a todos e não permitir que a cidade vire, né, uma grande informalidade, né, também é nosso dever e obrigação de trazer essas soluções. Nesse momento, então, eu peço que o conselheiro Jefferson, que é o coordenador da COA, a conselheira Josimeia e a conselheira Graciete venham ao palco, logicamente fazer uso da palavra e entregar aos senhores o certificado de palestrantes da nossa primeira Conferência Internacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU-BR. Jefferson, vai querer falar? Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, né, os palestrantes, né, que foram os 3 trabalhos que foram escolhidos, né, pela comissão, né. Essa foi uma proposta que nos foi trazida pela conselheira Leila, né, de nós promovermos, né, esse concurso de trabalhos que já tenham tido uma certificação, né, e foi aceito de imediato pela comissão, e eu fiquei muito feliz, porque minha vida profissional toda foi como docente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, é um assunto que me é muito próximo, né, e que nós fizemos com muito rigor, inclusive, né? Nós estamos aqui sem a presença do conselheiro Akel, né, que teve que voltar ontem para o Pará, mas a comissão é formada por nós 4, né? Nós 5, desculpa. E isso foi uma resposta que a comissão, né, deu, né, a uma solicitação da presidente Patrícia Sarkis Erden, que as comissões deveriam trazer para o evento contribuições, né, e atividades. E quando nós definirmos que seria dessa forma, eu particularmente fiquei muito feliz. Tá? Gostaria de dizer que, além dos 3 trabalhos premiados, nós tivemos aí mais 23 trabalhos, né? Alguns foram certificados, tá certo? Né? Tá. E nós vamos citar aqui apenas o título, né, dos trabalhos que receberam uma menção honrosa, né? Nós tivemos monitoramento por IoT para avaliação de consumo de energia e água de ambiente laboratorial. Foi o 4º. O 5º, 4º Distrito de Porto Alegre, um panorama histórico temático dos planos e ações governamentais das últimas 3 décadas, 1991-2021. 6º, Descolonizando o planejamento para a proteção socioambiental, uma experiência na periferia de Fortaleza, Brasil. O 8º, Neurodesign e significado para os ambientes internos. O 9º, Política Urbana e ATIS, análise da inserção da assistência técnica em habitação de interesse social como instrumento urbanístico e planos diretores municipais do Brasil, no Brasil. E o 10º, Prates da Gente, quando a cartografia social vira um jogo. Tá? Vocês viram que eu pulei do 6º para o 8º, porque o 7º, depois nós fomos alertados pela organização que teve um pequeno probleminha, então está sob júdice. Nós estamos analisando, tá, para depois definirmos essa situação. Mas, em relação aos trabalhos, eu acho que foram todos muito bons, tá? Esses 3 aí, tanto é que foram os premiados, e eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa, né? Que nós, enquanto arquitetos e urbanistas, temos um papel muito importante, né? Além de fazer a análise de todo esse trabalho, né, de apresentar soluções, a gente precisa participar social e politicamente da vida desse país, né? Se nós não participarmos efetivamente, muita coisa do que a gente produz e que é de excelente qualidade, muitas vezes ficam nas gavetas, e a gente sabe disso, porque as universidades estão repletas de excelentes trabalhos, né, mas que, muitas vezes, por falta do engajamento político, e nós, arquitetos, precisamos assumir essa meia-culpa, essas coisas terminam não acontecendo. Tá? Então, parabéns a todos e
Agora os certificados. Agora, eu acho que Até aqui. os certificados vão ser entregues. Né? A Graciete quer falar um pouquinho. É muito importante a nossa fala agora, porque nós da COA, quando Leila teve a ideia, nós ficamos assim, que era uma inovação. E, para nossa surpresa, nós recebemos 62 trabalhos científicos. Não foi fácil a nossa comissão de selecionar, de ler todos esses trabalhos. Foram noites, madrugadas que nós passamos lendo todos esses trabalhos, selecionando. O que nós vimos foram trabalhos de alto nível. Não apareceu assim nenhum trabalho que, no nosso ponto de vista, não tivesse uma boa qualidade. Então, é importante a gente dizer aqui que a pesquisa brasileira está trabalhando e está publicando, mas o CAU-BR, em nome da nossa presidente Patrícia Sarkis Herden e da nossa Comissão de Organização e Administração, quer que a pesquisa seja privilegiada, seja valorizada. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, valorizando a pesquisa brasileira, porque a pesquisa brasileira tem resposta sim, tem resposta para a COP30, tem resposta. Agora, a gente não quer que esses trabalhos fiquem somente dentro das universidades. A gente quer que eles venham para cá, que sejam expostos, que sejam lidos e que sejam valorizados. Muito obrigada.